Paz de Cristo, eu sou o pastor Cássio Mota e hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que fala sobre a eternidade de Cristo. Eu gostaria de ler com você o texto áureo que está lá no Salmo 90, versículo 2, que diz assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nessa lição, nós vamos estudar um atributo não comunicável aos homens que pertence ao nosso Deus. Quando nós olhamos a questão da eternidade, fica claro que a mente humana não consegue compreender de forma tangível o que significa algo que é eterno. Porém, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós percebemos que Ele é antes do início, bem como depois do fim, ao mesmo tempo. A nossa limitação humana nos faz entender o tempo de uma forma bem limitada, partindo do princípio de que algo fora criado em algum momento. Porém, quando nós olhamos para o nosso mestre, nós vamos ver que ele não foi criado, e sim, ele é o criador de todas as coisas. Logo, o conceito de eternidade vai mostrar que o nosso Deus, ele sempre habitou em uma eternidade passada de uma forma harmônica com a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, sem ter necessidade de absolutamente nada, habitavam de forma harmônica entre si, arrogando para si esse atributo e a característica de ser eterno. E aí a gente vai ver aqui na lição, no tópico 1.2, sendo Deus Cristo e também o Senhor do tempo. E aí a gente vai ver aqui que o Salmo 102 também faz menção dessa eternidade de Cristo, que diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos, e os teus anos não terá fim. Quando nós olhamos a grandeza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós percebemos que a eternidade é algo inerente à Santíssima Trindade. E nós percebemos a Santíssima Trindade também no ato da criação, onde está escrito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Percebemos que o termo Deus aqui utilizado é o termo hebraico Elohim, que é um termo e uma palavra que está no plural, indicando que há pelo menos duas ou mais pessoas. Já aqui nós podemos perceber uma clara indicação da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, atuando na criação do universo. Bem como nós podemos perceber também na queda do homem, quando o homem decide desobedecer a Deus, seguir o caminho onde Cristo não havia orientado, através da instrução que Deus tinha dado a Adão no Éden. O homem peca e ali Deus ele vai declarar: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:22, fazendo também uma clara menção à atuação da Santíssima Trindade. E é bem verdade que Deus, mesmo criando o homem, criando o universo, ele já sabia do que aconteceria. E para isso Deus já tinha um plano redentor para poder resgatar a humanidade para ele mesmo. E aí nós vamos avançar um pouco na lição e nós vamos perceber que a eternidade de Cristo, ela também é confirmada na ótica do Novo Testamento. João Batista, que foi o precursor de Cristo, muitas vezes indagado se ele era o Cristo, se ele era o Messias prometido de Israel, e João Batista ele vai declarar que o que vem após mim tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ou seja, João já dá uma característica de que a criação do nosso Deus é algo que não estava na concepção humana. O nosso Deus, por mais que ele viesse de forma encarnada a esse mundo, a sua existência como natureza divina já era estabelecida por toda a eternidade. Também temos a eternidade de Cristo pela ótica do apóstolo João, que vai declarar no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, indicando que o nosso Criador, o nosso Deus, já existia desde o início, habitando perfeitamente com a Santíssima Trindade. Pela ótica do apóstolo Pedro, ele vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 2,
versículo 19 e 20, que o Cordeiro já havia sido preparado muito antes da fundação do mundo. Ou seja, embora nós tenhamos toda a estrutura do universo criada pela palavra poderosa do nosso Deus, o nosso Criador, o Messias que viria de forma encarnada para poder redimir toda a humanidade, ele já existia e reinava em glória desde a eternidade. Deus abençoe sua vida, que essa lição possa fortalecer a sua comunhão no Salvador. Deus te abençoe.